Oiê, tudo bem? Hoje eu sentei aqui, vim bater um papo mesmo. E antes de começar, antes de introduzir o assunto, eu já queria pedir pra você tirar 5 segundinhos, 10 segundinhos, vai aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal pra gente poder começar já passar dessa etapa, vocês valorizando o meu trabalho e também se inscrevendo pra poder receber as notificações, pra saber quando tem vídeo novo por aqui. Então, vai lá. Bom, o tema de hoje é o seguinte. Eu tenho reparado, que nesse momento que a gente está vivendo, quarentena, pandemia, todo mundo mais dentro de casa, as pessoas com ajudas limitadas e tendo que dar conta, de muito mais coisa do que estava habituado, Todo mundo dava conta da casa, do trabalho, das crianças, mas parece que eram caixinhas distintas. E de repente isso tudo virou uma gaveta só. E a gente tem que trabalhar enquanto cuida das crianças, enquanto cuida da casa, Virou aquela bagunça. Claro que essa não é a realidade de todas as pessoas, mas eu acho que na quarentena, de uma forma ou de outra, todo mundo foi afetado, todo mundo se viu ali tendo que se adaptar, a essa nova rotina. E o que eu tô presenciando, o que eu tô vendo, é que muitas pessoas estão estafadas, muitas pessoas estão, assim, além do limite que conseguem, e a sensação que dá é que todo mundo em volta tá dando conta e a gente não, Que a sua casa tá uma bagunça, que seus filhos estão fazendo tudo diferente do que eles faziam antes, o seu trabalho tá também, ali tentando acontecer no meio disso tudo. E acho que é importante a gente parar, a gente refletir, como a gente vai equilibrar todos esses pratinhos e como esse momento de quarentena pode nos trazer ensinamento, mesmo depois que essa fase passar, mesmo depois que tudo isso se restabelecer, que a gente voltar para as atividades e de repente para dividir as caixinhas, como eu falei que normalmente era, mas como a gente pode sair diferente desse caos que a gente foi jogado, mas que traz aprendizado também, tá? Não tô entrando no mérito da pandemia, da quarentena em si, mas de adaptação de rotina, de adaptação de tarefas mesmo, da coisa operacional do dia a dia. A primeira coisa, a primeira dica, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente são prioridades. Então, não vai ter como a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo e no mesmo dia. Então eu acho bacana a gente listar prioridades e definir o que precisa ser feito. E aí a gente bota o foco nisso. E aí no dia seguinte a gente tira esse foco um pouquinho e bota o foco em outra coisa. Eu acho que dessa forma a gente consegue transitar entre os ambientes, entre as tarefas que a gente precisa fazer, sem virar escravo disso tudo, sem dar mais do que a gente pode, entendeu? Porque o dia continua tendo a mesma quantidade de horas, a gente continua tendo as mesmas tarefas que a gente tinha antes e mais, então a gente precisa se adequar. A questão da prioridade veio na minha vida já faz algum tempo e eu acho que agora aqui, assim, morando fora e sabendo que o não ter ajuda não é provisório, é algo permanente, é algo que eu busquei. É claro que eu posso ter uma ajuda aqui, mas não é o que eu e o Diogo pensamos que a gente vai fazer. Pode ser que isso em algum momento mude, mas hoje eu encaro como definitivo, O que eu acho que vai ter de mudança na minha vida é que as crianças vão ter um ambiente escola que nesse momento elas não estão tendo. E isso já dá uma grande mudança. Mas o que eu falo com prioridades? Então, por exemplo, eu não faço faxina um dia a casa inteira. Eu escolho atividades por dia. Então, um dia eu lavo roupa. No outro dia, o Diogo cozinha uma quantidade maior de coisa para que no dia seguinte ele não cozinhe. E assim eu vou fazendo com tudo. Um dia eu saio com as crianças para ir no parquinho, no outro dia elas brincam um pouquinho mais em casa, e nesse dia que elas estão mais em casa, eu vou focar um pouquinho mais no meu trabalho, que eu consigo. Eu acho que se a gente, souber o que precisa ser feito e o que é a nossa prioridade, quais são as nossas prioridades do dia, a gente consegue cumprir as tarefas de forma que nos satisfaz, nos traz um sentimento de que as coisas estão acontecendo e ao mesmo tempo também tira o sentimento de que, nossa, ficou 1 milhão de coisas que eu tinha que fazer e eu não resolvi. Não, a gente tem tarefa a cumprir, mas essa tarefa é do dia seguinte. As de hoje, as minhas metas de hoje
são essas. Eu acho que é muito importante, faz um bem pro emocional e pro físico, né? Consequentemente. Porque não adianta querer fazer tudo que não vai dar. E aí você vai ficar louca, você vai ficar escrava, você vai ficar com um sentimento péssimo com você mesma de que você não dá conta do seu dia, de que você não dá conta de tudo que você tem pra fazer. A questão, né, da gente ficar escrava, eu vejo muito isso com o trabalho de casa. Porque o que acontece? O trabalho, né, dentro da casa é um trabalho que não termina nunca. Você tira pó, já tá sujando de novo. Você lava a roupa, mas já tem as roupas que você tá usando naquele dia. Então é um trabalho sem fim. Se a gente não tiver essa consciência e tiver o desapego de às vezes falar, bom, sei lá, hoje eu precisava tirar pó, mas eu tô exausta, eu vou deixar o pó pra amanhã, você vai ficar escrava da sua casa. E aí, a casa que funciona para nos atender, né, um ambiente para proporcionar momentos pra gente, é pra gente ter conforto, é pra gente ter tranquilidade, a gente faz ao contrário, a gente vive pra servir a casa. Então se você não consegue brincar nunca com seus filhos porque tem as tarefas da casa, se você não consegue nunca sair pra fazer um programa porque tem a tarefa da casa, até que ponto essa sua relação com as tarefas da sua casa está saudável, né? Tá se mantendo num nível que a casa tá te servindo e você tá mantendo ela para que você tenha um ambiente acolhedor. Eu acho que a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio. Um dia, o programa hoje é passear, ok, deixar uma louça por lavar e a hora que você voltar você faz aquilo à noite. É claro que todo mundo quer, né, um ambiente organizado, que todo mundo quer um ambiente limpinho. Mas você não vai ser suja se um dia você não tirar o pó da sua casa porque você resolveu descer no parquinho com seus filhos. Entende? Eu acho que a gente precisa, em algum momento, parar e estabelecer as nossas expectativas, deixá-las reais, né? Porque você não vai conseguir ter uma casa de revista Cláudia, por exemplo, com crianças dentro. Talvez você consiga um dia e outro, mas talvez esse não seja o seu dia a dia, porque as crianças correm, as crianças espalham um pouquinho de brinquedo, e ainda que elas aprendam a guardar, ainda que elas sejam organizadas, em alguns momentos a sua casa vai estar bagunçadinha. E isso, pra nós, deveria ser sinônimo de vida, de vida mesmo, sabe? Uma casa com alma, e não uma casa de revista, que não mora ninguém ali dentro. Eu acho que quando a gente passa a enxergar de uma outra forma, passa a ter um olhar mais realista para as coisas, também traz uma paz, também traz uma calma pra gente de que tá tudo bem se tá bagunçado agora. Agora há pouco mesmo, assim, aqui atrás de onde eu tô gravando, tava lotado de travesseiro porque elas estavam brincando que era lava e que os travesseiros eram as pedras que elas conseguiam passar. E eu deixei. E aí agora já tá até arrumado de novo, tá tranquilo. Eu pedi ajuda pra elas, eu fiz também e a gente já organizou, mas naquele momento tava gostoso a brincadeira na bagunça. Então eu acho que a gente também precisa refletir até quanto a gente precisa limitar as nossas crianças, até quanto eles precisam ser tão arrumadinhos e as expectativas que a gente tem em cima deles também e das brincadeiras deles são reais. Afinal de contas são crianças, não são bonecos. Então vai existir bagunça, vai existir corre pra lá, corre pra cá, até uma certa gritaria, porque criança tem uma tendência em falar alto. E tudo bem você colocar limites, mas tudo bem também horas você fazer vista grossa e deixar a diversão rolar, sabe? Né? Nesse momento de quarentena, por exemplo, eles estão muito mais confinados, eles estão também privados, né, de grande parte das suas atividades, do convívio com outras crianças. Então também é um momento da gente refletir e falar, bom, deixa, a casa é o de menos agora. Se eles estiverem saudáveis, se eles estiverem felizes, se estiver rolando uma brincadeira divertida, é o que mais importa, não é mesmo? Existem duas perguntas que eu costumo me fazer quando eu percebo que eu tô ficando meio... saindo desse ponto de equilíbrio. Que vida eu quero levar? Então, que pessoa eu quero ser? E qual é a imagem que eu quero que os meus filhos tenham de mim? Então eu quero que eles tenham uma imagem de que a nossa casa era gostosa, era cheia de brincadeiras, ou eu quero que eles tenham a imagem que eu tava sempre falando não, que eu tava sempre
limitando, que eu tava sempre preocupada em organizar a casa e não em me conectar com eles. Eu acho que essas duas perguntas me guiam bastante. E às vezes eu percebo que na minha natureza, né, eu acho que muitas mães têm disso, às vezes a gente responde um não assim de cara, tipo, posso nadar, por exemplo? Nem tenho piscina aqui, mas tô dando um exemplo. Posso brincar com a mangueira? Vamos dizer, uma coisa que todo mundo tem. Aí você fala não. No primeiro momento você fala não. Porque, né, vai fazer sujeira, porque vai molhar, porque depois disso eu vou ter que enfiar no banho, dá aquela certa, às vezes, até preguiça. Mas eu gosto de me perguntar, o meu não é legítimo ou é só aquele primeiro impulso de que não era o que eu tinha planejado? Né? Normalmente, muitos dos nossos nãos são tipo só um... não era o que eu tinha planejado pra agora. Agora eu ia conseguir sentar no sofá e ia fazer tal coisa, ou agora eu tinha pensado em passar o pano no chão e aí se eles brincarem com a mangueira, enfim, sei lá. Mas pra gente refletir também, né? Se os nãos são legítimos ou se a gente tá só reagindo, tendo o primeiro instinto ali de negar algo que tá no nosso controle, né? Vale a pena esse não? Ou vale a pena criar momentos memoráveis e de repente até você se juntar na brincadeira da mangueira e desse momento que vai criar uma conexão extremamente legal pra vocês? Eu não sei, eu acho que esse momento que a gente tá vivendo, todo mundo desacelerou um pouco das atividades fora, né? É claro que internamente dentro de casa a gente tá com 1001 funções. Mas a gente desacelerou e às vezes passou a dar mais valor, a enxergar algumas coisas que na correria do dia a dia a gente não conseguia. A gente estava no automático, a gente não prestava tanta atenção. Então eu acho muito, muito válido. E um lema assim que eu tenho me colocado, principalmente aqui morando fora, né, e tendo que administrar tudo, eu estou dando o meu melhor e eu estou fazendo o melhor dentro do tempo que eu tenho. Então isso não significa que minha casa está impecável, isso não significa que eu brinquei loucamente com as crianças e que eu trabalhei no mesmo dia. Mas dentro daquele período que eu tenho destinado para cada coisa, eu tenho dado o meu melhor. E isso tem sido muito, muito libertador, assim. Eu queria trazer isso porque eu acho que a gente não merece ficar com esse sentimento ruim, ficar com esse sentimento de que não tá dando conta, ou virar escrava de tudo que precisa ser feito e esquecer da vida verdadeiramente, né? Esquecer de valorizar os momentos, esquecer de tudo de bom que a gente está vivendo. Nós estamos num momento muito difícil, mas a gente também tem saúde para agradecer, a gente tem a nossa casa, então você também tem que agradecer a comida, os seus filhos, a saúde deles, enfim, todos nós, por mais difícil que o momento esteja e por mais que você tenha sido afetado mais do que a maioria e tudo mais, todo mundo tem dores, né, desafios e todo mundo tem bênçãos, todo mundo tem coisa para agradecer. Então eu acho importante a gente também refletir, alinhar a expectativa, ser mais realista e encarar de uma forma mais leve. O trabalho de casa, o seu trabalho, a vida, né, a rotina com as crianças, a escola que de repente você está tendo que levar ali do lado do seu filho. Enfim, se a gente encarar com leveza, o dia certamente vai ser mais tranquilo e vai trazer um pouquinho mais de paz pra gente. Era só um bate-papo mesmo, no fim eu acabei aqui até me estendendo bastante, mas pensa nisso, que vida você quer levar, como você quer ser lembrado e se você tá dando o melhor no tempo que você tem e não criando uma expectativa além da sua possível realidade. Tchau, tchau!